1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quero nessa tarde, nesse mover, nesse céu baixinho que a gente está aqui, trazer algo ao teu coração que vai determinar muito a tua postura como intercessor, como aquele que entende e vive, não só talvez as suas guerras, mas eu creio que se você está aqui, é porque arde no teu coração amor por vidas e há um selo do Espírito sobre a tua vida, e que tudo e todas as coisas que estão ao teu redor têm o sim e o aval de Deus, e você precisa estar com a sintonia da tua mente, do teu coração, da tua boca linkada a Deus. E eu quero falar com você sobre santificação, uma arma de guerra. Por que uma arma de guerra? Porque antes mesmo de você abrir a tua boca, se você tem o entendimento que apesar de você está buscando santidade, buscando agradar o Senhor, buscando de alguma forma alegrar o coração do Pai, quando você abre a boca, aí eu pego a cola no que a apóstola pregou, quando você abre a boca no lugar que você está plantado, alguma coisa sobrenatural vem e acontece. Eu gosto de falar isso com muita simplicidade, é como se viesse uma necessidade, viesse algo para ser intercedido, para ser orado, para ser colocado diante do altar do Senhor, e você é aquele que vai orar, você é aquele que vai interceder. Olha aqui para mim, e de repente você carrega inúmeras pendências no teu coração, e você está vendo uma necessidade, e você tem que abrir a boca e orar, mas você sabe das pendências, dos vazios, das lacunas, das circunstâncias ainda mal resolvidas, e você está vendo a necessidade, você já entra na lata e começa a orar. Eu oro, pastor, mas por mais que você comece a orar, no seu subconsciente você está tendo uma guerra, você está travando uma guerra, porque se tem pendências ainda não resolvidas dentro de si, você, por mais que você clame, Deus vai ouvir o teu clamor, mas você reconhece que há pendências ainda que precisam ser resolvidas. Eu não estou dizendo que para estar apto 100% deveríamos, mas o detalhe é aquelas coisas que carregamos ao longo da nossa vida cristã, da nossa vida de homem de Deus e mulher de Deus, que precisa ser resolvida. Posso abusar da autoridade? Fala com a pessoa que está do teu lado assim: resolve esse negócio logo. Esta epístola, ela coloca uma ação geral de Deus, que aí eu quero usar um termo aqui, pela boca de Pedro. Pedro, na sua ousadia, ou pelo menos na sua pretensão, que eu poderia colocar aqui que Pedro, ele é exagerado, ele é desequilibrado, ele é às vezes tão autênticos naquilo que ele é, no seu temperamento, que eu ouso dizer que apesar de muitos colocarem muitas interrogações e colocar os pontos negativos dele, eu pego aquilo que ele era e a verdade que ele carregava e consigo pontuar que Deus o usou por aquilo que ele mostrava ser, aquilo que ele mostrava que era. Ele não escondia, ele não ficava ali meio que ofuscando, meio que na retaguarda, a ponto de não se expor e mostrar quem de fato ele era. Se eu tivesse mais, no lugar mais, não que eu não esteja, eu ia falar assim: Pedro mostrava a cara. Aí já falei. Por que eu coloco que Pedro mostrava a cara? Esse texto, esses dois versículos, Pedro ele foi colocado, intimado, direcionado por Deus a ir pregar em um lugar aonde Paulo não conseguiu, ou pelo menos não tinha conseguido terminar a obra. Ele foi lá para a Ásia Menor,
onde cristãos, eles tinham o chamado, tinha a ação tendenciosa de saber quem era Deus, mas eles viviam no meio do povo, e Pedro chega com a palavra, trazendo peso de busca pela santidade, presta atenção, para tirar do coração e da mente daqueles homens, simplesmente o posicionamento de povo, e mostrar para eles que eles eram raça eleita. Sabe o que eu quero colocar para você nessa tarde? Deus quer tirar o nosso condicionamento de simplesmente sermos povo, e entendemos que nós somos raça eleita, nós somos separados por Deus. Pastor, mas eu já sei disso. Quando eu carrego essa verdade, ou pelo menos eu busco isso, eu entendo o que Pedro entendeu. O quê? Pedro deixa claro que a salvação é obra exclusiva de Deus, e não fruto de um merecimento humano. Sabe por que eu coloco isso? Porque nós entendemos o peso e o poder da graça, mas tem hora que a gente ainda se acha, tem hora que a gente ainda pensa que é alguma coisa, tem hora que a gente ainda entra numa ação contextualizada que Deus está fazendo, mas é por causa de mim, é por causa da gente. Principalmente quando Ele, Deus, resolve se engraçar comigo e com você, e faz a obra dele apesar de mim e você. É Ele que faz, é Ele que toca, é Ele que fala, é Ele que age, é Ele que move os céus a favor daquilo que estamos clamando, estamos buscando. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele trouxe essa verdade para que nessa chamada, ou nesse chamamento, nós precisamos nos santificar para sermos santos e irrepreensíveis. Buscar a santidade é fácil? Não. Eu gosto muito de uma frase, o nosso apóstolo, a primeira vez que ele declarou isso, eu nunca mais esqueci. Eu nem sei se isso é dele, pessoal, ou ele leu em algum lugar, que a conversão é um fato, mas a santificação é um processo. Claro que nós podemos de um dia para o outro nos tornarmos homens de Deus, mulheres de Deus, debaixo de um peso de chamada e de temor, e condicionarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor de um dia para o outro. Mas a começar de mim, eu creio que também é o processo que está acontecendo, ou que pelo menos aconteceu com a tua vida. Você se converteu, amém? Mas a santificação é um processo. Nós vamos nos santificando ao decorrer da nossa vida espiritual. Nós vamos nos santificando ao decorrer do entendimento da palavra. Nós vamos nos santificando por aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração. Aquilo que nós tomamos como verdade, verdade que é verdade, mas aquilo que nós aceitamos como tal, aí nós vamos nos santificando. Pedro foi pescador, foi chamado por Jesus em virtude de um temperamento, talvez, aqui, fala minha, esquentado. Pedro era esquentado, não era? Pouco que você conhece de Pedro, você sabe que eu tenho certeza que você concorda comigo. Só que, algumas vezes, tem gente que não gosta muito de ouvir essa frase, porque tudo que nós falamos, nós pensamos. Mas eu ouso dizer, para você me entender, que Pedro falava muita coisa sem pensar. Não quero dizer que isso é uma realidade, mas ele era tão intrépido na sua fala, na sua colocação, que depois que ele falava, que ele pensava naquilo que de fato ele tinha colocado para fora. Por isso que ele oscilava entre coragem e covardia, e entre avanços e recuos. Posso continuar? Alguma coisa diferente de nós? Alguma coisa diferente de você? Fala para o teu irmão assim, está ouvindo aí? Não, porque senão ele começa a se achar, ele acha que é só você. E somos nós. Essa evidência, essa oscilação não é legal, não é satisfatória, mas boa parte de nós carregamos essas oscilações na nossa vida. Imagina, querido, a gente sair de um tempo como esse. Eu não sei você, mas você escuta o Fabão pregando, ele começa a dar esses gritos dele aqui, quase que a gente começa a gritar com ele também. A gente quer entrar na pilha dele. Só que na verdade não é entrar na pilha,
é saber se as verdades de Deus estão dentro de nós para sermos essa pilha espiritual de fato. Porque essa coisa exagerada, não, desequilibrada, que às vezes nós vemos, é muito fruto da alma, da carne, ou talvez de uma pendência. Eu não estou dizendo que eu estou aqui com essa palavra travando você, porque os nossos gestos, as nossas atitudes, presta atenção, depende muito daquilo que de fato eu carrego de verdade de Deus no meu interior. E Pedro, na sua postura ousada, mesmo ele, Pedro, tendo negado a Cristo, ele foi restaurado e poderosamente usado por Jesus. E ele teve a ousadia de abrir a porta do Evangelho para tantos lugares, dentro de um contexto espiritual, onde judeus e gentios precisavam da palavra. Pedro trouxe a ação revelada de Deus sobre a terra. Apesar dele, esquentado que era, ele foi restaurado, transformado e foi usado poderosamente pelo Senhor. Posso continuar? Então eu e você também podemos. Dá um amém aí, me ajuda aí. Ele foi usado em mudar a mentalidade dos cristãos, principalmente tirando o sentimento de ser povo e trazer o entendimento que agora eles eram raça eleita, chamada pelo Senhor. Deus nos chamou para sermos filhos, querido, e para refletirmos o seu amor. O nosso proceder precisa resplandecer o caráter de Deus. Isso vem com busca, isso vem com quebrantamento, isso vem com postura trabalhada pelo Espírito Santo. E não que eu estou indo contra o contexto que estamos vivenciando aqui nesse dia. Aliás, que especial esse dia. Eu sei que a grande maioria são intercessores, mas só por uma chamada mais direcionada. Os líderes de intercessão dos ministérios que estão aqui, mesmo assentados, só faz assim. Os líderes, levanta mais alto. Ou melhor, então, já que tem gente lá atrás, isso, fica de pé, você que é líder do ministério de intercessão na sua igreja. E que você está aqui porque quis vir, ou você está aqui porque o teu pastor mandou, ou você está aqui porque você foi intimado, empurrado, jogado. Vai lá para você ver, entender e aprender alguma coisa. Você que está de pé, olha aqui para o altar. Que o Senhor proteja a sua vida. Proteja seu ministério. Proteja a sua casa. Que por graça e misericórdia o Senhor realize os seus sonhos. Que você seja de fato um estandarte, um cajado de Deus na sua igreja. Mas preste atenção numa coisa: que você seja um com o teu pastor, que você seja um com o teu líder, que você ande em sintonia com ele. E preste atenção numa coisa: ele vai te ouvir sim, mas você precisa mais ouvi-lo do que você falar com ele. Porque muitas coisas que você carrega, você vai falar com Deus a respeito do teu líder, a respeito da igreja, a respeito do ministério. E às vezes um líder que não tem entendimento dessa dimensão, ele fala muito para algumas pessoas que não têm maturidade para ouvir, e às vezes esquece de falar com aquele que está esperando o teu clamor. Coloquei você de pé para te honrar, mas também para levantar as minhas mãos e declarar sobre a tua vida a proteção do Altíssimo, e que Deus te dê sabedoria e conhecimento para ter autoridade lá no teu ministério, lá na sua igreja, e que o Senhor levante uma equipe poderosa para andar contigo e interceder pelo teu líder, pela tua igreja e pelas famílias que necessitam de oração. Dê um aplauso ao Senhor e podeis assentar. Esse entendimento que eu quero colocar para você é: um intercessor precisa ser controlado pela palavra. Porque se ele não tiver o controle da palavra, me perdoe, desequilíbrio. E um desequilibrado não é ouvido.
Um desorientado não é respeitado. E às vezes, por estar com o cajado intercessório nas mãos, ele acha que todos têm que ouvi-lo, que todos precisam submeter. Mas antes o intercessor submete ao cajado de Deus e pede a Ele, se é para falar alguma coisa, para direcionar alguma coisa. Eu jamais poderia imaginar que, depois de um tempo de ministério, eu não sou tão novo mais, mas também não sou velho ainda. Mas eu sei que você vai concordar comigo. Porque quando o intercessor ele não tem a maturidade de receber aquilo que vem do Eterno, e ele passa pelo crivo do Espírito para transmitir ao arraial, ele com o tempo, misericórdia o que eu vou falar, ele se torna alguém que ora, que intercede, que tem um grupo de oração, mas não tem mais o respeito. Me perdoe o termo, é como se fosse alguém que descesse goela abaixo. O que eu quero colocar para você nesse momento? Se o intercessor precisa ser controlado pela palavra de Deus, e por ser intercessor, ele precisa de uma intimidade diferenciada, pois a sua vida precisa refletir o Deus que ele clama. Levante a tua mão. Imagina se eu colocasse algo agora direcionado para você orar. Eu tenho certeza que só a tua mão levantada, sem você esboçar qualquer palavra na tua boca, você já se torna um dinamite na mão do Senhor quando você levanta a mão com algo direcionado, seja por alguém, um líder, um altar, ou algo que você vê pela palavra. E às vezes nós queremos mais falar do que de fato interceder. Nós queremos mais ser visto, reconhecido, do que de fato, pode continuar estendida, se cansar, troca, do que de fato liberar o que Deus quer. Porque eu sei que eu estou falando e o Espírito Santo já está ministrando na tua mente coisas que você já está carregando como ação intercessória, e no teu silêncio, com a mão estendida, eu ouso dizer, o poderoso de Israel já está trazendo a resposta, já está trazendo o milagre, porque a intercessão está dentro de você. Você carrega autoridade, você tem autoridade, você reflete essa autoridade, e o que você é liberado sobre vidas e lugares, sobre estruturas e governos, e tudo aquilo que você declara, você é o primeiro a ver, você é o primeiro a agradecer, e você é o primeiro a adorar. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Buscar a santidade é compreender o nível da necessidade que temos de nos aproximarmos do que Deus é. Presta atenção numa coisa, fale assim comigo. Tudo em mim para viver o que Ele quer. Pensa nisso aí. Reflita nisso aí. Tudo em nós para vivermos o que Ele quer. Pedro, na sua ousadia, o nome dele significa rocha. E aqui especificamente expondo, pelo menos, Pedro como um homem de autoridade. Se ele é semelhante à rocha, no entendimento espiritual, ele carrega firmeza e fortaleza de alma. Fale comigo, firmeza e fortaleza. Eu não sei se foi apóstola ou pastor Fábio, foi apóstola, que de repente você está orando em um lugar, orando por alguém, e eu entendi o que ela esboçou, que de repente você orou, e por ser intercessor, você lançou a palavra, mas você mesmo orando, diante da situação, só o sobrenatural, só um milagre. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu orei sem fé? Não, você orou com fé, mas o negócio é tão doido, que só Deus pode fazer a obra. Só que você fez o que competia você fazer.
e foi embora. Passa um tempo, ou aquele lugar que você orou, intercedeu, lançou o poder de Deus, mudou a história, ou alguém que você orou por enfermidade ou alguma circunstância mal resolvida, que você orou meio que esquisito, aí vem a pessoa contar o testemunho de algo que nem você estava acreditando, e Deus, por graça e misericórdia, agiu para mostrar para mim e para você que não tem nada a ver comigo e você. Tem a ver com Ele. Vem dele. Apocalipse 5, verso 8, a Bíblia fala assim: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Aí no final está assim: que são as orações dos santos. Misericórdia. Orações dos santos. Me permita aqui, querido, fale assim comigo: Senhor, me ensina a orar. Vai de novo. Senhor, me ensina a orar. Vai. Senhor, me ensina a orar. Pastor, por que você está pedindo para eu repetir? Como é que é esse negócio, querido? Das orações dos santos estarem guardadas, arquivadas. Algo que a gente orou e foi guardado, a resposta não veio, mas está guardado. O milagre não aconteceu, mas está guardado. A libertação ainda não é evidente, mas tem clamor, tem peso de oração, tem peso de adoração, tem peso de guarida, tem peso de entrega, tem peso de choro, tem clamor. Oração dos santos. Jesus dedicou uma enorme disciplina da vida dele, um trabalho árduo na prática da oração, declarando o quê? Que ele é o melhor exemplo de verdade de alguém que sabia orar, que sabe orar. Deus nos chamou para sermos seus filhos e refletirmos o seu caráter, a sua verdade, o caráter cristocêntrico de saber que aquilo que somos e temos tem que refletir a glória dele. Falo assim porque na ousadia de Pedro, ele declarou o que está escrito em Levítico capítulo 11, verso 44, para sustentar os argumentos de Pedro na terra. Levíticos 11, 44 diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Dando entendimento desse sereis santo, porque eu sou santo, é na palavra, é na Bíblia que vamos aprender a ser controlados pela palavra. Fale comigo: controlado pela palavra. Preste atenção numa coisa: a palavra revela a mente de Deus, de modo que temos que aprendê-la. A palavra revela o coração de Deus, de modo que devemos amá-la. A palavra revela a vontade de Deus, de modo que devemos obedecê-la. Mente de Deus, coração de Deus e vontade de Deus. Nada pessoal contigo, eu não te conheço, mas hoje, com o coração intercessor que você tem, a palavra de Deus está na tua mente, está no teu coração, está na tua boca. O coração de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a generosidade de Deus, o amor genuíno do Pai
É algo evidente na sua vida? Será que nós de fato temos a vontade de Deus declarada em nossa boca? Será que quando abrimos a boca, o céu de fato desce? Ou ainda temos que resolver as nossas pendências de alma, para depois colocar aquilo que temos que falar com o Senhor? Eu quero colocar para você um primeiro ponto. Somos filhos da obediência, porém isso não nos dá imunidade para vivermos desatentos. Falo assim porque a intimidade não anula a nossa responsabilidade diante de Deus. Eu posso adorar, eu posso buscar, eu posso sentir, eu posso tê-lo, mas viver, experimentar, usufruir disso, não colocamos aqui como se o que temos que ser e dar ao Senhor, o que temos que ser e fazer com os homens, com as pessoas. O que adiantaria eu e você termos tanto de Deus, carregarmos tanto de Deus, e não temos prazer de colocar para fora aquilo que Ele é? O mesmo Deus que firmou conosco a relação tão íntima, é também o juiz. Ele é o Pai e o juiz na mesma pessoa. Eu não combinei nada com o apóstolo e muito menos com o Fabão. Se Deus não faz acepção de pessoa, a nossa atitude como intercessor, você está me ouvindo? Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. A nossa atitude como intercessor é orar. Está me ouvindo? Então olha aqui para mim. E não julgar. Ele já é o juiz. Nós não somos os juízes. Nós somos intercessores que lançamos o clamor diante de uma necessidade, de uma lacuna, de um vazio. Agora quem decide é Ele. É Ele. Romanos 2:11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Sim, seremos julgados e precisamos portar-nos com temor durante a nossa peregrinação. A palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Eu gosto de dizer isso. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa é celestial, ela é eterna. Nós temos o entendimento que estamos aqui sim. Se estamos, nós somos raça eleita e levantamos um clamor por aqueles que ainda não conhecem o Deus que nós conhecemos, o Jesus que nós temos. Se isso é uma verdade, querido, o temor a Deus tem que ser algo muito latente na nossa vida. E o temor aqui, presta atenção, não é aquela reverência, aquele respeito devido a Deus. Eu melhoro. Não é aquela sensação doentia de medo de ser castigado. Pastor, que doideira. Eu sei o que eu estou falando. Porque tem muita gente que olha para Deus como um Deus tirano, e Ele é amor. Olha para Deus como um Deus vingativo, mas Ele é graça. Não estou dizendo que Ele não possa ser, porque Ele é Deus e Ele pode tudo e todas as coisas. Mas o Deus que eu ministro a você e que você ministra a pessoas, tem tudo a ver e muito a ver com o Deus que você conhece. Essa evidência, ela precisa ser massificada na sua vida. Eu acho que eu já contei aqui, e de novo vou contar. Uma vez nós fomos num seminário, num congresso, no Ibirapuera, em São Paulo. Pastor Morris Cerulo que ia pregar. E nós entramos no ginásio, aquela coisa toda de culto, louvor. E de repente, não quero ser aqui pejorativo, mas porque ele era assim, aí entra um homenzinho pequenininho,
cheio de segurança em volta, e eu, crentão, tradicional, uau, cheio de coisas direcionadas na mente com o que diz respeito a líderes, a pastor, e tudo bem. Aí o homem vai, pega o microfone no púlpito, sem dizer, tipo, graça e paz, boa noite, sem cumprimentar ninguém, ele pega o microfone e sai com a seguinte declaração: o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Eu falei, eu vou embora. Que Deus que habita em mim, saúda o Deus? Deus é um Deus só. Só existe um Deus, e eu sei de... Pastor, mas o senhor acabou de pregar que a gente... Calma, eu estou contando um testemunho. E fiquei, até porque não tinha como ir embora, que a gente estava, acho que de vão, ônibus, não sei, apóstolo, os líderes. E o homem começou a pregar. E eu, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos... Quando deu uns 20 minutos, eu falei assim, ué, acho que o Deus dele é diferente do meu. Então eu comecei a entender a saudação dele. E no ginásio. E lá na parte superior do ginásio, como muitos, tem lá os vasculhantes, uma janela. Só que nesse dia especificamente, nem sei se tem o tempo todo, tinha umas cortinas pequenas, tipo 40, 50 centímetros, com vasculhantes abertos. E o homem começa a orar, no meio da palavra. Tudo bem, a gente sentiu arrepio, mover, aquela coisa toda. De repente vem um vento dentro do ginásio. E se é vento, o negócio é meio que oval, meio que redondo. Se eu tenho cortina lá, tem cortina aqui, tem cortina lá, e tem cortina lá, se o vento vem de lá, essa cortina entra, e a de lá sai. E as daqui fica meio que sendo empurrada para lá. Chique. Aí tá, começa a orar. As cortinas começam a movimentar. Só que eu olho, o vento estava dentro do local, e as cortinas, a gente sentiu o vento vindo de uma direção, dando a entender que as cortinas, aqui tinha que entrar e a de lá tinha que sair. Só que estavam todas para dentro. Aí eu calei minha boca. Comecei a orar e pedir perdão a Deus. Comecei a entender que o Deus daquele camarada era diferente do meu. Pastor, mas Deus não é o único Deus? Sim, querido. Mas eu entendi naquele dia que a experiência daquele homem, a intimidade daquele homem, o conhecimento daquele homem, a ousadia daquele homem, eu estava muito aquém, muito longe. Eu comecei a mudar a minha vida, a minha postura. Eu não sei se acontece, me permita, queria estar aqui sem estar sendo gravado e filmado para não ser mal interpretado. E falo isso com muito temor e muita gratidão. Até porque, talvez tem pessoas aqui que não saibam que o apóstolo é meu irmão. E não sabiam, né? E falei, por que o apóstolo é meu irmão? Porque eu sou mais velho. Só 5 anos. Mas aqui, de boa, para a gente não pecar. A Bíblia dele não é diferente da nossa? Entendeu a comparação? Quando a gente pensa que está chegando perto, aí ele vem e prega, você fica miudinho, fala, tem que orar mais, tem que estudar mais, eu tenho que buscar mais, e por aí vai. Pastor, você está colocando isso por quê? Me perdoe aqui a liberdade, o acesso que eu tenho a você, mas que você também tem a mim. Se posicione, entendendo quem é você. Pastor, por quê? Porque às vezes o pouquinho que a gente recebe, que é joia, que é legal, que é notório, que é poderoso, que é nobre, valorize, guarde, honre. Mas não esqueça de quem você é. Não esqueça de onde Deus te tirou. Entenda que o Senhor pode até se engraçar contigo se Ele quiser.
mas jamais se ensoberbeça por aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Oh, xaralabaxô, lebalabás. Eiraxurebalabaxô. O intercessor, quando ele ora, a confissão vem, não tem jeito. Quando ele ora, o choro vem, mas eu choro pela necessidade, eu melhoro a minha fala. O choro vem pela presença de Deus que nós chamamos, que nós temos. O intercessor, quando ora, vem arrependimento. O intercessor, quando ora, vem uma exposição diante de Deus, que aquilo que é, por favor, entenda, vergonha está guardado no coração. E apesar de, o Senhor ainda nos ouve. E eu acho tão poderoso, eu não sei você, eu não quero ser tão caseiro aqui. A pastora Silmara começou colocando os intercessores aqui na frente. A gente é fominha, não é? Me deu uma vontade de pedir uma irmã daquela para orar por mim, meu. Ou foi só eu? Pecador aqui é só eu, né? Mas por quê? Porque colocou um exército de intercessores aqui. É gente com patente, reconhecido, com autoridade, com autorização, com legitimidade, com o sim de Deus e com o sim dos nossos líderes. Meu irmão, talvez eu não quero ser herege. Deus escuta a nossa oração, mas quando Ele legitima a autoridade, usa com maestria aquilo que Deus te deu para fazer. Legal, né? Posso continuar? Vai continuar me amando? Mas não estufa o peito de rolinho se achando. Poxa, pastor, o senhor estava indo tão bem. Porque às vezes por pouca coisa a gente... Não, meu irmão, não, é muito melhor. É muito melhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nenhuma pessoa sem santificação, sem santidade verá o Senhor. Olha que doideira. Aí eu pego o que já foi pregado. Não é o grito, não é a melhor adoração, não é a melhor oração, não é... Não, querido. Não. Confessou, aceitou, se arrependeu, converteu, santifica a vida. Busca santificar a vida. Se converteu, fato. Santificação, entra no processo. Não saia do processo. Não desista do processo. Deixa Deus falar, deixa Deus tocar, deixa Deus ensinar, deixa Deus confrontar. Melhor, deixa o chicote de Deus bater no lombo para você crescer, filho. Cresça logo, mas não precisa aparecer. Só cresça. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Número 2 eu coloco, essa santidade deve controlar a sua vida, que eu digo que deve dominar a sua vida. Observe que santidade não é algo enclausurado, pelo contrário, é o poder orientador nas nossas ações. Talvez você vai achar um pouco exagerado da minha parte. Eu sei que igreja, ela é notório o crescimento. Deus vai acrescentando. E eu sei que eu estou pregando aqui, eu nem vou gastar tempo aqui, 1 ano de crente, 2 anos da igreja, 2 anos de convertido, 3 anos de convertido. Porque eu sei também que no meio desse de 1 mês, de 1 ano, de 2 anos, de 1 semana, tem uns dinossauro gospel aí. Tem uns de 20, de 30, de 40, continua? De 50 anos de convertido. Aí o que deveria ser, vou até entregar a minha idade, um sessentão como eu, e isso aí nós combinamos, tá? Agora fiquei sem graça. Fiquei mesmo, ajuda.
que deveria ser, ou pelo menos acontecer, uma determinada pessoa com um tempo alto de convertido, que o Senhor tem misericórdia que eu vou falar, ele deveria quase ser uma santidade na terra, amarrado, só para me fazer entender. E não é. Não é. Porque se a santificação é um processo, o processo não acaba, só vai acabar o dia que Jesus, Então não é tempo que testifica a sua fé, a tua santificação. É intimidade, é busca, isso é diário, isso não para. Isso tem que acontecer todos os dias, isso é algo notório, latente, tem que ser real, verdadeiro. A vida cristã não para, a busca pela palavra não para. Essa santificação não pode parar. E como intercessores, aí aguenta o chicote, por favor, querido, busque mais, ore mais, leia mais, se abasteça mais. Não existe igreja verdadeira sem santidade. Quanto muito, haverá pessoas que buscam a conversão, mas mesmo assim, apesar disso, ainda não possui uma santificação notória. Por isso que o fato de Deus ser nosso Pai, nós temos que buscar seriamente essa santificação. Naturalmente, é isso que deve ser uma obrigação, que eu coloco entre parênteses, uma necessidade absoluta para o crente. Mas no caso aqui, para nós intercessores, a intercessão é uma maneira especial de oração para os cristãos, mas que envolve também uma missão. Nós somos chamados para uma obra especial, sim. Só que eu vou ter que repetir o que a nossa apóstola falou. Nós somos chamados para uma obra especial. Só que nós, como aquele que intercede, que temos as armas de guerra, nós temos que vigiar a nossa boca, a nossa mente, para não ficarmos pedindo a Deus as coisas que vão satisfazer o nosso ego. Não é apenas para pedir coisas para nós mesmos, mas nós temos que colocar diante de Deus, se colocar diante de Deus a favor das pessoas. Que o que eu vou falar chega a ser até estranho. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, concordo com isso, mas como intercessores é como se eu e você chegássemos diante de Deus e fizéssemos uma oração, que aquela pessoa que nós estamos vendo com necessidade, que nós a amamos e queremos vê-la bem, que nós conseguimos falar com Deus o que ela está querendo falar e não consegue. Pastor, mas o senhor disse que eu não sei orar, você não está sabendo orar nem para mim, como que eu vou orar pelos outros? Eu te respondo. Quando você ora para você, você não sabe falar porque tem a ver contigo. Agora, se você está orando por alguém que você a ama e tem peso no coração por aquela alma, Deus coloca a palavra devida na sua boca para ser declarada ao coração de Deus, para que o milagre aconteça. Isso é intercessão. No ponto 3 eu coloco: Cristo é o grande intercessor e somos chamados para desempenhar papel semelhante. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 7, 26, 27 e 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, aí vem a Bíblia, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Verso 28 diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Nós oramos para aquele que é perfeito.
E eu faço uma comparação, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Aí eu volto a meia hora atrás, não sei, 20 minutos atrás, que ele vai diante do Pai interceder ao Pai por mim e por você. Me perdoe o termo aqui tão caseiro, ele chega chegando, ele chega falando, com todo o temor, com todo o respeito, com toda a honra ao Pai, mas chega chegando. Por que ele chega chegando? Porque ele não tem pendência nenhuma na alma, no coração e na mente, para confessar antes. Ei, o que eu quero dizer a você, querido, limpa a tua mente, limpa o teu coração, limpa a tua vida, deixa Deus agir, deixa a palavra te limpar, deixa a cadência do céu entrar em você, para que quando eu e você abrimos a boca para intercedermos, a gente tem livre acesso, a Bíblia nos garante isso, o véu já foi rasgado, é entrar diretamente ao Pai e declarar aquilo que nós necessitamos dEle. É isso que nós precisamos entender. Para intercedermos, querido, sim, nós precisamos ter conhecimento daqueles por quem intercedemos. Como que eu vou orar por você se eu não sei a tua necessidade? Pastor, mas chorou aqui no início, fez uma oração no atacado. Sim, mas quer ver um negócio? Com maturidade, tá? Você sentiu o poder de Deus? Você sentiu o mover de Deus? Mas eu falei teu nome? Ué? Então não entendi nada. Porque não tem a ver comigo. Não tem a ver com isso aqui. Não tem a ver. Tem a ver com Ele. A resposta vem dEle, o milagre vem dEle, a palavra é dEle, a direção é dEle. Se Ele vai curar, é Ele que sabe quem, a hora e o momento que Ele vai fazer. A nossa vida, a nossa chamada é interceder, é orar. A resposta veio? Não. Continue orando, continue a nadar, continue a nadar, continue a orar, continue a orar. Um dia, quem sabe? Se Jesus assumiu a nossa natureza e também carregou a natureza de Deus na terra, Ele se identificou conosco e com Deus. Nós temos similaridade com Deus e com o homem, sim. Nós estamos preparados para o trabalho para o qual Deus nos designou, sim. Mas nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Que quando eu reconheço quem eu era, eu valorizo o que sou. Aí eu melhoro um pouquinho o que o Fabão pregou e não brinco com a minha vida de crente. Eu não dou lugar para o inimigo. Eu não abro brecha. Pastor, você está dizendo isso por quê? Se eu e você reconhecemos as nossas fraquezas, não é na ação absoluta da nossa parte diante de Deus, porque muitas coisas em nós sabemos que são absolutas, mas nem sempre funciona de mim para com você. Agora, as coisas de Deus são absolutas, e quando vem, não tem argumento, não tem questionamento, não tem que duvidar. Pastor, não entendi. Melhoro. É só eu e você declararmos o que Deus quer e pronto. É só eu e você chamarmos à existência o poder de Deus na terra e pronto. É só eu e você declararmos a palavra de Deus aonde tem necessidade dele e pronto. Romanos 8, 26, 27 e 28. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu gosto disso aqui. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus? Cada detalhe da sua vida está sendo trabalhado por um bem maior.
Porque é o amor de Deus que te abastece, que nos abastece, que legitima a palavra na terra. Ponto. Se eu e você amamos Deus, pode aplaudir, vai. Se nós entendemos que há gemidos inexprimíveis a nosso favor, misericórdia o que você vai ouvir da minha boca. É quase que não é necessário a gente orar por nós mesmos. Eu chego a pensar que quanto mais eu oro por pessoas, quanto mais a minha agenda de oração aumenta, quanto mais nomes eu tenho, quanto mais famílias eu carrego, quanto mais líderes e pastores eu oro, mais Deus cuida de mim. Gemidos inexprimíveis. Eu não sei se eu vou conseguir ter esse gemido por você, orando por você, mas eu sei que quando eu oro por você, o Espírito está gemendo por mim. Agora você tinha que aplaudir. Se Cristo intercede por mim, eu irei interceder por você. Se Cristo intercede por mim, eu irei interceder pelos outros. Se Cristo intercede por mim, eu não terei dificuldade para interceder pela igreja. Se Cristo intercede por mim, eu não terei dificuldade de orar por pessoas que eu nem conheço. Eu não sei o teu nome, mas acredite, eu oro por você. Devemos orar por cura, sim, por dons espirituais, sim, orar uns pelos outros, por aquele que chegou na igreja que ainda está cheio de pecados. Nós somos pecadores, sim, mas nós vamos diminuindo essa ação terrível de ações pecaminosas. Nós somos pecadores, sim, mas tem pecado que não faz parte mais da tua vida, é velho homem. Somos pecadores, sim, mas você não vive na prática do pecado, porque se você está aqui, você se arrependeu e se converteu, e aquela nojeira que era a tua vida não faz parte mais da sua estrutura espiritual. Nós somos pecadores, sim, mas nós estamos buscando uma forma, pela palavra, de nos santificarmos ao Senhor. A gente ora pelos os governos, pelas autoridades em geral. Todos esses pedidos poderiam ser até como secundários na lista de coisas que a gente ora. Mas uma coisa poderosa, é como se eu parasse essa palavra aqui e começássemos a orar. Céu desce, a presença vem, porque corações quebrantados e contritos chamam a atenção de Deus. João Wesley, no seu abuso de posicionamento diante de Deus, ele ousou um dia declarar: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Está debaixo desse fogo. E olha aqui para mim, que boa parte desse fogo ninguém vê, é só você. Que boa parte do tempo de presença e intimidade ninguém vê, é só você. Só que quando os milagres vêm, as respostas vêm, você não pode nem tirar a onda que você orou. Você tem que ir diante de Deus, lá no seu secreto, e agradecer e adorar. Nem tirar a onda que veio alguém. Eu estou orando pelo pastor Lucas, aí Deus se engraça e resolve a vida dele. Aí eu chego, aí eu orei por você. Olha, tá bom. Aí na intimidade aqui, tá bom, tio, chique. Tirei onda. Eu vi o milagre, vibro com ele, mas ele nem fica sabendo que o nome dele estava lá na minha agenda, que o fogo desceu lá na casa dele, na vida dele, e eu fui diante do Eterno para agradecer. Porque se tem amor, tem resposta. Se tem clamor, tem resposta. Se tem presença, oh,
E eu finalizo dizendo: nós temos livre acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. Eu queria ficar assim para você nessa tarde. Você pode orar, 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 você pode clamar. Por quê, pastor? Porque o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso. Se você está buscando santificação, está santificando a tua vida, você sente que você é íntimo do Pai, você pode orar, você pode clamar. 2 Crônicas 16:11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Fala com o teu irmão assim: peça a Deus. Fale assim com ele: não apresente a Deus com desculpas. Fala assim: peça, então deixe que Ele desça e haja. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Você está comigo? Não ore para ser ouvido pelos homens, mas ore ao Pai com sinceridade e com santificação, e deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Se coloque de pé, querido. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Admoesto, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Verso 8 diz assim, de 1 Timóteo capítulo 2: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Levante as mãos. Ora xaralabachule balababas. Hirashuyele marashiri kataralabachule balabas. Vá de encontro, Pai, a cada clamor, a cada grito da alma. Há intercessões aqui, Pai, que não tem a ver com o intercessor, tem a ver com o amor por vidas, tem a ver com um clamor por filhos, clamor pela esposa, pelo esposo, clamor que tem a ver com seus familiares, clamor, Senhor, que já não sabe mais o que falar, o que orar, já falta a palavra, a oração já quase virou uma ladainha, porque o pedido é diário. São gritos da alma, Senhor, que precisam ser respondidos por Ti. Pai, nós não estamos aqui para exigir de Ti uma resposta. Jamais, Senhor.
Jamais, jamais, jamais. Mas nós cremos que Tu, Senhor, tudo pode. Que se Tu resolver agir, tudo vai mudar. Que se Tu resolver agir, vai acontecer. Se Tu resolver, o céu vai descer. E a resposta, a cura, o milagre, a libertação, a provisão, a harmonia, o shalom vai acontecer, Pai. E nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo quem Tu és em nós. E nós Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Te agradecemos e declaramos que queremos nos santificar a Ti. Mais ainda, porque nós amamos a Tua presença, Pai, e nós Te adoramos, e nós oramos em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele.